Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 9. Tema desta semana: o altar de incenso, o centro do tabernáculo. Meta de hoje: leitura das páginas 104 a 105. Aprender a orar. Precisamos aprender a orar no Espírito. Como conseguir isso? Copiando orações bem feitas e repetindo-as? De modo algum. O caminho foi estabelecido por Ana. Para aprender a orar, é preciso orar. Aprenderemos a ter uma oração adequada, cheia de incenso, orando. Precisamos orar. Se nos demorarmos em oração, mesmo que comecemos a orar na alma, de acordo com nossos sentimentos ou pontos de vista, pouco a pouco avançaremos para o Espírito e tocaremos no coração de Deus. A parábola de Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8, ensina-nos a orar sem cessar, a pedir, a clamar. Ao ministrar essa parábola, o Senhor Jesus estava ensinando exatamente esse ponto de fundamental importância. Precisamos orar. Mesmo que não saibamos como orar, nossa única preocupação deve ser estar no Espírito. O Espírito Santo que habita em nosso espírito nos ensina a orar. Romanos 8, 26. Assim, quando exercitamos nosso espírito, o próprio Deus em nós orará de acordo com sua vontade. Se orarmos e orarmos, haverá um momento em que finalmente tocaremos o coração de Deus. É como um incenso colocado sobre o altar. Por ficar o altar diante do véu, certamente aquele doce aroma entrava no Santo dos Santos para a satisfação de Deus. Foi o que ocorreu com Ana. Sua oração foi elevando-se até tocar em Deus. E quando Ele nos ouve, podemos parar de orar e passar a louvá-lo e agradar-lhe, e nele nos alegrar. Ana agiu assim. Depois de Eli ter lhe dito que Deus lhe daria o que havia pedido, ela parou de orar por aquilo e seu rosto já não estava triste. 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 17 ao 18. Por ter sido o véu rasgado e por termos o Espírito Santo em nosso espírito, hoje podemos orar em qualquer lugar. Há pessoas que ainda têm práticas do Antigo Testamento ao considerar que a oração é mais ouvida por Deus se for feita em determinado lugar santo. Isso não corresponde à revelação do Novo Testamento. Hoje podemos orar a todo tempo e em todo lugar, porque o que de fato importa é orar no Espírito. Orar para crescer. A oração de Ana, além de ensinar-nos a orar, mostra-nos o caminho para o crescimento espiritual. Gostaríamos de crescer instantaneamente da noite para o dia, passando de um momento para o outro a viver absolutamente para Deus, sem pecar, sem amar o mundo e relacionando-nos bem com todas as pessoas. Isso, no entanto, não ocorre. Todos os dias nós falhamos, ofendemos a Deus, somos-lhes infiéis. Quando então amadureceremos? A maturidade se processa pouco a pouco por meio de cada experiência. Talvez não percebamos, mas certamente Deus já nos ganhou muito desde o dia em que fomos salvos. Quantas questões interiores desconhecidas das demais pessoas o Senhor já tratou em nós? Só nós e Ele sabemos. Cada vez que oramos no Espírito, cada vez que permitimos que Ele borde mais um ponto em nossa veste subjetiva, estamos sendo amadurecidos. Assim como ocorreu com a oração de Ana, dia virá em que Deus nos aprovará totalmente.